Pra Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Esse é o projeto Um Conto por Dia. Nós estamos lendo o livro Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles. E a proposta é, nessa primeira parte do vídeo, a gente lê o conto na íntegra, uma leitura mais dramatizada. E na segunda parte eu faço alguns comentários. Se você quiser saber mais desse projeto e quiser acompanhar os outros vídeos, tem uma playlist que eu sempre deixo aqui na descrição. Se você quiser, também tem o projeto Um Conto por Dia do livro A Via Crucis do Corpo, da Clarice Lispector, que é muito legal também. Vamos à leitura do conto? O conto de hoje chama-se A Ceia. O restaurante era modesto e pouco frequentado, com mesinhas ao ar livre, espalhadas debaixo das árvores. Em cada mesinha, um abajur feito de garrafa projetando sobre a toalha xadrez vermelho e branco um pálido círculo de luz. A mulher parou no meio do jardim. Ai, que noite! Ele lhe bateu brandamente no braço. Vamos, Alice, que mesa você prefere? Ela arqueou as sobrancelhas. Com pressa? Ora, que ideia! Sentaram-se numa mesa próxima ao muro e que parecia a menos favorecida pela iluminação. Ela tirou o estojo da bolsa e retocou rapidamente os lábios. Em seguida, com um gesto tranquilo, mas firme, estendeu a mão até o abajur e apagou. As estrelas ficam maiores no escuro. Ele ergueu o olhar para a copa da árvore que abria sobre a mesa um teto de folhagem. Daqui não vejo estrela nenhuma, mas ficam maiores. Abrindo o cardápio, ele lançou um olhar ansioso para os lados. Fechou-o com um suspiro. Ai, também não enxergo o nome dos pratos. Paciência, acho que quero um bife. Você me acompanha? Ela apoiou os cotovelos na mesa e ficou olhando para o homem. Seu rosto fanado e branco era uma máscara delicada emergindo da gola negra do casaco. O homem se agitou na cadeira. Tentou se fazer ver por um garçom que passou a uma certa distância. Desistiu. Num gesto fatigado, esfregou os olhos com as pontas dos dedos. Meu bem, você ainda não mandou fazer esses óculos? Faz meses que quebrou outro e até agora... A verdade é que não me fazem muita falta. Mas a vida inteira você usou óculos. Ele encolheu os ombros. Pois é, acho que agora não preciso mais. Nem de mim. Ora, Alice... Ela tomou-lhe a mão. Eduardo, eu precisava te ver. Precisava demais, entende? A última vez foi tão horrível. Me arrependi tanto. Queria fazer hoje uma despedida mais digna. Queria que você... Não pense mais nisso, Alice. Que bobagem, você estava nervosa. Interrompeu-a, voltando para chamar o garçom. Estendeu a mão. O gesto foi discreto, mas no rápido abrir e fechar dos dedos havia um certo desespero. Ai, acho que jamais seremos atendidos. Você está com pressa? Não, absolutamente. Absolutamente. Uma folha seca pousou suave na mesa. Ele esmigalhou-a entre os dedos, com uma lentidão premeditada. Você gosta do meu perfume novo, Eduardo? É novo. Já tinha notado. Bom, não? Lembra um pouco tangerina? Inclinando-se para trás, ela riu sem vontade. Que ideia! E ficou séria, a boca entreaberta, os olhos apertados. Eu precisava te ver, Eduardo. Ela ofereceu-lhe um cigarro. Apalpou os bolsos. Acho que esqueci o fósforo. Trouxe também o isqueiro, mas sumiu tudo. Revistou a capa em cima da cadeira. Ah, está aqui! Exclamou subitamente, animado, como se o encontro do isqueiro fosse uma solução não só para o cigarro, mas também para a mulher na expectativa. Imagine que ganhei esse isqueiro numa aposta, foi de um marinheiro. Eduardo, você vai me ver de vez em quando, não vai? Responda, Eduardo, ao menos de vez em quando, hein, Eduardo? Estávamos num bar, eu e Frederico, recomeçou ele brandamente. Mas era violenta a fricção de seu polegar contra a rosca do isqueiro na tentativa veemente de acendê-lo. Então, um desconhecido sentou-se na nossa mesa e até hoje não sei como veio aquela ideia da aposta. A chama rompeu azulada e alta. A mulher recuou, batendo as pálpebras, e se manteve afastada. O cigarro preso entre os lábios, repentinamente ressequidos, como se a chama lhe tivesse absorvido toda a umidade. Como é forte! Queixou-se, recuando mais à medida que ele avançava o isqueiro. Apagou a chama com um sopro e tragou, soprando a fumaça para o chão. Tremia,
a mão que segurava o cigarro. Detesto isqueiros, você sabe disso. Mas este tem uma chama bonita. Pude ver que o seu penteado é novo também. Cortei o cabelo. Remoça, não? Não sei se remoça, Alice, só sei que te vai bem. Ela umedeceu os lábios. Seus lábios se agrandaram novamente. Mas, querido, não é preciso ficar com essa cara. Prometo que dessa vez não vou quebrar nenhum copo, não precisa ficar aflito. Os olhos reduziram-se outra vez a 2 riscos pretos. Foi horrível, não, Eduardo? Foi horrível, hein? Sabendo quanto você detesta essas cenas. Imagine, quebrar o copo na mão, aquela coisa assim, dramática do vinho ir escorrendo misturado com o sangue. Que papel miserável. Não, não. Que ideia. Apoiou os braços na mesa e escondeu o rosto com as mãos. Você tinha bebido demais, Alice. Ela soube? Quem? E o homem encarou a companheira. Ah, não. Imagine se eu havia de... Você contou, Eduardo, você contou. Está claro que você contou até com detalhes. E a raposinha foi fazendo mais perguntas ainda? Por que você a chama de raposinha? Porque ela tem cara de raposinha, não tem? Tão graciosa. E já sabe de tudo a meu respeito, não? Até a minha idade. Por favor, Alice, não continue, você está dizendo absurdos. Pense então que ficamos os dois falando de você, ela pedindo dados e eu fornecendo, como se... Que juízo você faz de mim, Alice? Eu te amei. Aproximou-se um garçom, colocou na mesa a cesta de pão, 2 copos e ficou limpando com um guardanapo uma garrafa de vinho que trouxe debaixo do braço. Acho que a cozinha já está fechada, cavalheiro. Queriam jantar? Muito tarde mesmo, disse o homem olhando o relógio. Tirou uma nota do bolso, passou para o garçom. Ao menos 2 bifes seria possível? E vinho? Pediu ela, procurando ler o rótulo da garrafa que o moço limpava. Esse aí é bom? O companheiro encarou-a. Franziu as sobrancelhas. Quer beber? Não posso? Examinou a garrafa com ar distraído. Claro que pode. Esse está bom. Eu falo lá na cozinha, acho que não tem problema, disse o garçom abrindo a garrafa. Serviu-os com gestos melífluos e em seguida afastou-se a enrolar na mão o guardanapo. Ela empertigou-se na cadeira, pôs-se a beber em pequeninos goles e, de repente, abriu um sorriso numa risadinha. Mas não fique com essa cara apavorada, juro que hoje não vou me embriagar. Hoje não, queria que você ficasse tranquilo, mas eu estou tranquilo. De uma mesa distante, a única ocupada ainda, vinha o ruído de vozes de homens. Uma gargalhada rebentou sonora em meio do vozerio exaltado. E a palavra cabrito saltou dentre as outras que se arrastavam pastosas. No rádio da vizinhança, ligado ao volume máximo, havia uma canção que contava a história de uma violeteira vendendo violetas na porta de um teatro. A voz da cantora era um pouco fanhosa. Santo Deus, como essa música é velha, disse ele. A fisionomia se descontraiu. Acho que era menino quando ouvi isso pela primeira vez. Inclinando-se para o companheiro, ela beijou-lhe a palma da mão. Apertou-a com força contra a própria face. Meu amor, agora você sorriu e ficou como antes. Como é possível, Eduardo? Como é possível? Sacudiu a cabeça. Eduardo, ouça. Estou de acordo, é claro, mas se ao menos você prometesse que vai me ver de vez em quando, ao menos de vez em quando, compreende? Como um amigo, um simples amigo, eu não peço mais nada. Ele tirou a mão que ela apertava, alisou os cabelos num gesto contido, enfiou as mãos no bolso. Alice, querida, Alice, procure entender. Você sabe perfeitamente que não posso ir te visitar, que é ridículo ficarmos os dois falando sobre livros, jogando uma partida de xadrez. Você sabe que isso não funcionaria. Pelo menos por enquanto. Você seria a primeira a não se conformar, uma situação falsa, insustentável. Temos que nos separar assim mesmo, sem maiores explicações. Não adiantam mais explicações, não adiantam mais esses encontros que só te fazem sofrer. Apertou os lábios secos. Bebeu um gole de vinho. O que importa é não haver nem ódios nem ressentimentos, é poder nos olhar frente a frente. O que passou, passou. Disco na prateleira. Disco na prateleira. Essa expressão é boa. Ainda não conhecia. Alice, não comece com as ironias, por favor. Ainda ontem, a Lili... Lili? Ele baixou a cabeça e fixou o olhar na toalha da mesa, como se quisesse decorar-lhe o contorno dos quadrados. Arrastou a cesta de pão para cobrir uma antiga mancha de vinho. É o apelido de Olivia. Eu queria dizer que ainda ontem ela perguntou por você com tamanha simpatia. Ah, que generoso, que nobre, tão fino da parte dela, não me esquecerei disso. Perguntou por mim?
Quando nos encontrarmos, atravesso a quadra, como nas partidas de tênis, e vou cumprimentá-la. Tudo assim, muito limpo, muito esportivo. Esportivo! Não se torture mais, Alice. Ouça, começou ele com energia. Vagou o olhar aflito pela mesa, como se nela buscasse as palavras. Você devia saber que mais dia, menos dia, tínhamos que nos separar. Nossa situação era falsa. Ela entreabriu os lábios num duro arremedo de sorriso. Bonitas palavras essas. Situação falsa. Por que situação falsa? Por quê? Durante mais de 15 anos não foi falsa. Por que ficou falsa de repente? Ele fechou as mãos e bateu os punhos na mesa, golpeando-a compassadamente. Afastou a cesta de pão e ficou olhando a mancha na toalha. Só sei que eu não tenho culpa, Alice. Já disse 1000 vezes que não pretendia romper, mas aconteceu. Não tenho culpa. Ela despejou mais vinho no copo, bebeu de olhos fechados e ficou com a borda do copo comprimindo um lábio. Mas ao menos, Eduardo, ao menos você podia ter esperado um pouco para me substituir, não podia? Não vê que foi depressa demais? Será que você não vê que foi depressa demais? Não vê que ainda não estou preparada, hein, Eduardo? Aceito tudo, já disse. Mas venha ao menos de vez em quando para me dizer um bom dia, não peço mais nada. É preciso que vá me acostumando com a ideia de te perder. Entendeu agora? Venha me ver, mesmo que seja para falar nela, ficaremos falando nela. É preciso que me acostume com a ideia. Não pode ser assim tão brusco. Não pode. Não está sendo brusco, Alice. Temos conversado mais de uma vez. Já disse que não precisamos nos despedir como inimigos. Ela entrelaçou as mãos sob o queixo, sacudiu a cabeça. Mas não se trata disso, Eduardo. Será que você não entende mais o que eu digo? Eduardo. Eu queria que você entendesse. Lágrimas pesadas caíram-lhe dos olhos, quase sem tocar-lhe as faces. Eduardo, você precisa ter paciência. Não é justo. Não é justo! Fale mais baixo, Alice. Você está quase gritando, disse ele. Tirou do maço um cigarro, mas ficou com o cigarro esquecido entre os dedos. Abrandou a voz. Eu entendo, sim. Mas não se exalte. Estamos conversando, não estamos? Vamos, tome um gole de vinho. Isso, assim. Ela apanhou o guardanapo e enxugou trêmula o rosto. Abriu o estojo de pó e, ainda com a ponta do guardanapo, tentou limpar 2 orlas escuras em torno dos olhos úmidos. Fui chorar e não podia chorar. Borrei toda a pintura, estou uma palhaça. Não se preocupe, Alice. Fez bem de chorar. Chore todas as vezes que tiver vontade. Empoando-se, frenética, escondeu o rosto de trás do estojo, arregalou os olhos, como que para obrigar que as últimas lágrimas, já boiando na fronteira dos cílios, voltassem novamente para dentro. Atirou a cabeça para trás. Pronto, passou. Estou ótima. Olha aí. Veja se não estou ótima. Ele lançou um rápido olhar, apanhou o isqueiro para acender o cigarro e arrependeu-se em meio do gesto. Acenda seu cigarro, Eduardo. O isqueiro, você não gosta. Ora, não exagere. Acenda o meu também. Foi de olhos baixos que ele acendeu o cigarro. Como essa toalha tá suja? É que a luz do isqueiro mostra tudo, disse ela num tom sombrio. Mas vamos conversar sobre coisas alegres. Estamos demais sinistros. Que isso? Vamos falar sobre o seu casamento, por exemplo, que é um assunto alegre. Quero saber os detalhes, querido. Estou curiosíssima para saber os detalhes. Afinal, meu amado amigo de tantos anos se casa e eu estou por fora, não sei de nada. Não há nada que contar, Alice. Vai ser uma cerimônia muito simples. Lua de mel onde? Ainda não sei. Isso a gente vai ver depois. A mulher apertou os olhos e pôs-se a amassar entre os dedos um pedaço de miolo de pão. Quem diria, hein? Nossa última ceia. Não falta nem o pão, nem o vinho. Depois, você me beijará na face esquerda. Ah, Alice. E ele riu frouxamente, sem alegria. Não tome agora esse ar bíblico, ora, a última ceia. Não vamos começar com símbolos. Quero dizer, não vamos ficar aqui numa cena patética de separação. Tudo foi perfeito enquanto durou. Com naturalidade. Durou 15 anos, não foi, Eduardo? Ele agitou-se olhando em redor, esboçou num gesto da direção de um garçom que prosseguiu perambulando por entre árvores e mesas. Ergueu-se. O movimento brusco fez tombar a cadeira. Desconfio que esse banquete não virá tão cedo. Que tal se andássemos um pouco? Deram alguns passos, contornando as mesas vazias. No meio do jardim decadente, uma fonte extinta.
O peixe de pedra tinha a boca aberta, mas há muito a água secara, deixando na boca escancarado o rastro negro da sua passagem. Por entre as pedras, tufos de samambaia enredados no mato rasteiro. Ele sentou-se na pedra maior. Desviou o olhar da mulher, que continuou de pé, as mãos metidas nos bolsos do casaco. Olhou para o céu. Agora sim, pode-se ver as estrelas. Tão vivas. Parecem palpitar. Ela abaixou a cabeça na direção do homem e cruzou os braços. Rodava entre o polegar e o indicador a bolota do miolo de pão. Você agora repara nas estrelas. Em meio da surpresa ele riu. Você mesma me mandou olhar para elas. Ficou sério. E aos poucos foi relaxando os músculos. Fatigado. Absorto. Na distância, o rádio tocava uma música de jazz. A voz suada do negro chamada por Judy. E ficava repetindo já rouca. Judy, Judy. Só elas não dizem nada. Nem elas, nem o peixe, acrescentou ele, tragando e soprando a fumaça do peixe da pedra. Oh, boca da fonte, boca generosa, e dizendo inesgotavelmente a mesma água pura. Continue, Eduardo. Não sei mais, só este pedaço. Há quanto tempo não te ouvia citar versos? Secou a fonte, secaram as flores. Imagino como devia ter flores nesse jardim e como essa casa devia estar sempre cheia de gente, uma família imensa, crianças, velhos, cachorros. Desapareceram todos. Ficou a casa. Acabou-se, não, Eduardo? Acabou-se. Nem água, nem flores, nem gente. Acabou tudo. Ele encarou a mulher que rodava a bolinha de miolo de pão num ritmo mais acelerado. Não acabou, Alice. Transformou-se apenas. Passou de um estado para o outro, o que é menos trágico. As coisas não acabam. Não? Com certa surpresa, como se a estranhasse, ele continuou olhando aquela silhueta curva, amassando a bolota que ia adquirindo uma consistência de borracha. Baixou o olhar para as pernas dela. Sua fisionomia se confrangeu. Aproximou-se, enlaçou-a num gesto triste. É difícil explicar, Alice, mas esses anos todos que vivemos juntos, toda essa experiência não vai desaparecer assim como se... Não saímos de mãos vazias. Ao contrário, saímos ricos. Mais ricos do que antes. Riquíssimos. Num quase afago, ele deixou pender o braço que lhe contornava os ombros. Tem jogado? Não. O tabuleiro lá está, com todas as peças como deixamos na última partida, lembra? Alice! Alice! Cantarolou, abrindo os braços no mesmo tom do negro do jazz. O riso foi breve. Você me deixou ganhar, meu bem. Eu não podia ter ficado com a torre. Ela atirou-se contra ele, abraçando. Eduardo, eu te amo. Beijou-lhe as mãos, a boca, afundou a cara por entre a camisa, procurando chegar-lhe ao peito, enfiou a mão pela abertura, esfregou a cara no corpo do homem, sentindo-lhe o cheiro, apalpando a ponta da língua, vibrando de encontro à pele. Eu te amo. Alice, murmurou ele. Estava impassível. Fechou os punhos. Alice, não dê escândalo, não continue. Ela arrebentou em soluços, escondendo a cara. Você me amava, Eduardo. Eu sei que você me amava. Ele adiantou alguns passos, limpando a boca no lenço. Esperou um instante e voltou-se. Vem, Alice. Por sorte ninguém viu. Agora tenha juízo. Por favor, vamos sentar. Fica calma. Senta aí. Ela afastou os cabelos empastados na testa, esfregou o guardanapo nos olhos. Quer o lenço? Não. Já está em ordem, não se preocupe, estou bem. Ele fez girar o isqueiro sobre a mesa como um peão. Lançou um olhar em redor. O homenzinho esqueceu de nós. O que é uma boa coisa. Desconfio que os tais bifes... Ela fuma? O quê? Perguntei se ela fuma. Ele arrefeceu o movimento do isqueiro. Fuma. E gosta desse seu isqueiro? Não sei, Alice. Não tenho a menor ideia. Tão jovem, não, Eduardo? Alice, você prometeu. E naturalmente vai vestida de noiva? Ah, sim. A virgenzinha. Já dormiu com todos os namorados. Mas isso não choca mais ninguém, imagine. Tem o médico amigo que costura num instante, tem a pílula. Morro de inveja dessa geração. Como as coisas ficaram fáceis. Cala-te, Alice! Como você já é uns bons anos mais velho, ela mandou costurar, questão de princípio, e vai chorar na hora, fingindo a dor que está sentindo, porque às vezes a tal costura... Cale-se! A noite agora estava quieta, sem música, sem vozes. Ele apanhou um cigarro,
A chama do isqueiro subiu de um jato. Eduardo, apague isso, pediu ela, se contraindo a cabeça, afundada na gola do casaco. Não vou fumar, apague. Sem nenhuma pressa, ele aproximou a chama do próprio rosto. Soprou-a. Mas então, o desconhecido sentou-se na mesa. Começou ele baixinho. Disse que era marinheiro. Eduardo, eu queria que você fosse embora. Vou te levar, Alice. Vamos sair juntos. Estou só esperando aquele alegre que se esqueceu dos bifes. Você não entendeu. Eu queria ficar só. Vou indo daqui a pouco, mas queria que você saísse na frente. Queria que você saísse já. Mas Alice, como vou te deixar assim? Estou pedindo, Eduardo. Me ajude, por favor, me ajude. Não se preocupe comigo. Já estou calma, eu queria apenas ficar um instante sozinha, compreendeu? Eu preciso, Eduardo. Mas você vai conseguir um táxi? Justamente, queria andar um pouco, vai me fazer bem andar, sussurrou ela entrelaçando as mãos. Me ajude. O homem ergueu-se, apanhou a capa. Você não precisa mesmo de nada? Não. Estou ótima. Pode ir. Ele se afastou, a passos largos. Antes de enveredar pelo corredor, parou e apalpou os bolsos. Hesitou. Prosseguiu mais rápido, sem olhar para trás. A madama deseja ainda mais alguma coisa? Vamos fechar, avisou o garçom, acendendo o abajur. Fiquei lá dentro, teve um problema na cozinha. Ela levantou a face de máscara pisada. Ah, sim, já vou. Quanto é? O cavaleiro já pagou o vinho. Disse que eu arrumasse um táxi para a senhora. Não é preciso. Quero andar um pouco. Então ele se inclinou. A madama está se sentindo mal? Ela abriu os dedos. Rolou na mesa uma bolinha compacta e escura. Estou bem. É que tivemos uma discussão. O garçom recolheu o pão e o vinho, suspirou. Ai, também discuto às vezes com minha velha, mas depois fico chateado à beça. Mãe sempre tem razão, murmurou, ajudando a levantar-se. Não quer mesmo um táxi? Não. Apertou de leve o ombro do moço. O senhor é muito bom. Quando ela já tinha dado alguns passos, ele a alcançou. A senhora esqueceu isso. Ah, o isqueiro, disse ela. Guardou-o na bolsa. Eu voltei aqui do futuro porque deu tudo errado no final da gravação do outro vídeo que eu tava fazendo. E eu não consegui finalizar as considerações finais porque as minhas baterias todas descarregaram, enfim. Mas vamos prosseguir aqui os meus comentários sobre esse conto. Eu acredito que esse conto tenha sido um dos mais tristes que eu li desse livro até agora. A relação dessa mulher com esse homem, né? Essa tentativa dela de tentar manter um relacionamento que já acabou, chega até a ser uma humilhação desesperadora, assim, ver a atitude dela em relação a ele. E eu não recomendo. Eu não tô aqui pra falar o que a gente deve ou não fazer quando a gente termina um relacionamento de muito tempo, né? O que a gente faz com esse vazio emocional que fica, mas eu acho que a forma como ela se coloca dentro dessa história não é nada saudável, né? Eu acredito que as pessoas possam manter, sim, uma relação de amizade, de afeto, depois que termina, porque afinal de contas você viveu uma história com essa pessoa, então não tem como simplesmente descartá-la da sua vida. Mas isso demanda um tempo, que é o tempo que a vida tem, o tempo que o tempo tem de solucionar essas lacunas que vão ficar, né? E da gente superar isso, né? Tudo na vida tem o seu tempo e o luto, ele também tem o seu tempo, né? E terminar um relacionamento é um momento de luto, principalmente se é um relacionamento duradouro. Uma coisa que ficou bastante forte pra mim e que eu acho que se esse conto tivesse sido escrito agora, em 2023... ele não teria esse viés, acredito eu, que tem essa questão da idade, que é uma coisa que aparece muito nos contos da Lígia, né? A diferença de idade entre os personagens, da mulher e do homem, a mulher que ficou velha, que ficou obsoleta. Porque no final do conto a gente vê aqui que ela é aparentemente uma mulher muito mais velha, tanto é que o garçom a confunde com a mãe do cara, né? Ele pensa que ela é a mãe do cara que foi embora, enfim. Então tinha uma questão de falar sobre a mulher nesse lugar da idade, da juventude, dessa coisa que fica, que não fica, que é descartável, né? E o discurso hoje em dia já está se modificando, embora ainda seja muito importante, a juventude ainda é o grande caldo, né, dessa coisa toda que a gente vive, que é a vida. A juventude é a mais cobiçada da vida, é a coisa mais cobiçada da vida.
A gente tá tentando modificar esses discursos, né, sobre a questão da idade e principalmente sobre as mulheres, né, que a gente tem muito essa relação do quanto que a gente é útil socialmente e amorosamente, né, sexualmente, enquanto somos jovens. E quando vamos ficando mais velhas, não significamos mais nada, não podemos mais procriar, não podemos mais ser útil em relação a nada, né? Então, acho que esse debate é bastante importante da gente ter, mas o conto, ele de alguma maneira fica datado, né? Porque eu acho que a gente já evoluiu, ainda bem, enquanto sociedade. Uma outra coisa que eu queria pontuar também é como que é o cuidado desse homem em relação a essa mulher. Porque eu percebo que existe uma tentativa dele de não ser grosseiro, não ser ríspido, ter um cuidado com essa mulher para que se termine da mesma forma. Existe um amparo emocional que ele dá a ela que eu acho muito bacana, como a Lígia coloca aqui. E, inclusive, a fala dele em relação ao final desse relacionamento, né? Que ele fala assim que, embora tenha acabado esse relacionamento, eles saíram riquíssimos dessa relação, porque eles construíram várias coisas e isso não vai ser jogado fora, não vai ser jogado no lixo, né? Eu acho que ela coloca esse homem numa posição digna, que eu acho que é assim que todos nós devemos e sempre que pudermos, a gente tem que se portar dessa forma, sabe? De uma forma madura, de uma forma consciente de que aquela história que a gente viveu com aquela outra pessoa, ela é importante. Ela existiu e tem sua importância e agora acabou. Mas eu não vou simplesmente descartar e jogar no lixo. Tudo isso foi experiência que eu adquiri, que eu vou usar ao longo da minha vida, enfim, né? Eu acho que ele, assim, tipo, não é um cara bosta, pelo menos, sabe? Que fica se aproveitando de uma situação, sendo que ele tem aquela mulher ali à disposição dele, mas ele não quer isso, ele quer resolver pra seguir a vida dele adiante, que não está errado, né? Agora, o que ele fez, se ele atraiu, se ele trocou ela, entre aspas, trocou, não gosto dessa palavra, por uma mulher mais nova e sei lá o que, isso aí já é outra história. Eu acho que o que a gente vê no cerne do conto é essa relação de uma mulher que não se conforma com esse final e desse homem que sabe que acabou, que já tá em uma outra história e que tá tentando, de alguma forma mais leve possível, dar um desfecho pra isso, né? E um outro ponto que eu lembro que eu tinha comentado no vídeo que eu gravei, que não deu certo, foi que é muito maravilhoso como a Lígia coloca as ações que acontecem que estão no silêncio desse diálogo, né? Então, muitas vezes, os personagens estão falando coisas ali no diálogo, né, no que tá na ponta do iceberg, mas as ações deles dizem muito mais sobre o que eles estão sentindo, né? Então, o abajur que ela apaga no começo, uma folha seca que cai, a relação desse homem com o isqueiro, que é tentar dar uma amenizada na situação. Vários elementos que vão acontecendo que trazem esse estado interno desses personagens e são fantásticos esses detalhes, né? A hora que eles resolvem sair para dar uma volta nesse restaurante e que eles percebem que tá tudo um pouco acabadinho, né? Que aquele lugar, na verdade, é bastante velho, bastante antigo, tem a questão das estrelas. Então, assim, tem vários elementos que vão aparecendo ao longo desse conto que complementam tudo que eles estão sentindo, o interior desses personagens, e traz pra gente a tensão dessa cena toda, né? E a tristeza, porque eu acho essa cena muito triste, muito triste. Nossa, fiquei arrasada a primeira vez que eu li. E tem um elemento que se essa mulher realmente for mais velha ainda do que ele, do que aparenta e tal, eu acho que eu nem consegui na minha leitura trazer esse peso todo dessa mulher, porque embora eu já tenha vivido situações parecidas com essa, eu não sei o que é que ela sente de ser abandonada por ser mais velha, por tá se sentindo menos bonita, menos atraente. Eu ainda não cheguei nesse lugar de vida que eu teria que fazer um exercício de laboratório mesmo, de tempo, de me colocar numa situação dessa, fazendo paralelos com outras coisas, enfim. Então, talvez a minha leitura não tenha trazido o peso que
que essa personagem tem de fato. É isso por hora. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado. E me perdoem por essa falha técnica aqui, mas essas coisas acontecem às vezes e eu não consegui solucionar de uma outra maneira. Tá bom? Um beijo imenso e até o próximo vídeo. Tchau!